Agosto é o mês marcado pela luta para acabar com a violência contra a mulher. Neste mês, a Lei Maria da Penha completa 11 anos, mas mesmo assim, mulheres em todo o país ainda sofrem agressões. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Central de Atendimento à Mulher registrou no ano passado mais de 1 milhão de atendimentos. O número é 51% superior ao registrado em 2015. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está nos acompanhando pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/Viva Voz Univale e o nosso Instagram e Twitter é @VivaVozUnivale. Bom, estamos hoje com duas advogadas aqui, a advogada Jaqueline Gazzaniga, que representa a Comissão da Mulher na OAB de Itajaí. Obrigada pela participação, Jaqueline. Boa tarde, obrigada. Também estamos com a professora Adriana Spengler, do curso de Direito da Univale. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Luana. Bom, vou começar com alguns dados que nos fazem refletir, né, sobre a condição da mulher e ainda essa violência que ainda permanece, né? O Instituto Maria da Penha lançou uma campanha para chamar a atenção sobre os números da violência contra a mulher no Brasil. O site Relógios da Violência, mostrei para vocês aqui no comecinho. Como é que está a contagem agora, Jaqueline, já que você está com ele aí? Tá 28.111. Então, esse site, Relógios da Violência, faz uma contagem minuto a minuto do número de mulheres que sofrem violência em todo o país. Além disso, resume informações sobre o que é a violência doméstica, como prevenir e combatê-la. Bom, professora, qual a importância, né, de ações como esta para diminuir a violência e trazer mais segurança para as mulheres que ainda se sentem violentadas, agredidas, enfim? Eu entendo como fundamental para a conscientização, que o que falta ainda é muita conscientização. Essas campanhas, esses sites, essa divulgação alerta as mulheres para o que é a violência doméstica, porque infelizmente ainda as mulheres entendem que a violência doméstica se resume à violência física. Então é comum você ouvir dizer que mulheres não são vítimas de violência porque ainda não apanharam, só serão se apanhar. E não entendem que a violência é um ciclo e que a Lei Maria da Penha já prevê as formas prévias de violência física, ou seja, do ciclo da violência. A violência moral, a violência psicológica, que num certo momento darão margem à violência física. E, bom, a violência contra a mulher acontece de diferentes formas, né? Mas mesmo hoje, com tanta informação sobre o assunto, muitas mulheres se tornam vítimas sem terem noção disso. A doutora Jaqueline, quais seriam esses tipos de violência silenciosa que podem passar despercebidas? O mais comum que a gente tem seria a violência física, mas a gente tem a violência patrimonial, sexual, psicológica e moral. E tem aquela violência também do trabalho, né? Que é uma violência contra a mulher. Você pode falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas formas de violência? Então, a violência patrimonial é mais no sentido de aproveitamento do seu patrimônio. Então, fica tomando propriedade das suas posses, manipulando, induzindo. A violência sexual é aquela do ato em si e também das provocações que podem ser feitas, né? A violência psicológica é todo aquele xingamento, maus tratos, falar mal da honra da pessoa, aquelas coisas próprias que são entre casais que estão brigando, né? E a moral acaba junto com isso, difamar a pessoa, denegrir perante seus amigos, perante a sociedade e assim por diante. Professora Adriana, agora, do ponto de vista publicamente, ainda acontecem situações, comportamentos que são agressivos à mulher e que são aceitos socialmente, vamos dizer assim, há brincadeirinhas e algumas situações que, na verdade, são desrespeitosas, né? Mas que as pessoas ainda admitem. Sim, isso é uma coisa cultural, né? Historicamente construída, cultural, e que, infelizmente, ainda as mulheres passam por esse tipo de constrangimento. E é importante até dizer que esse tipo de situação não é abarcada pela Lei Maria da Penha. Olha. A Lei Maria da Penha, ela focou a amplitude dela à violência doméstica e familiar.
Então, tem que existir um vínculo familiar, tem que estar... Aí tem 3 âmbitos. A unidade doméstica é quem mora na mesma casa, digamos. O âmbito familiar, que então aí as pessoas que são familiares, agregados, mas não necessariamente moram na mesma casa. E qualquer relação íntima de afeto. Fora desses 3 âmbitos, a Lei Maria da Penha não se aplica. Então, muitas mulheres ficam vulneráveis a formas de violência moral psicológica de homens que não estariam sujeitos à Lei Maria da Penha. Né? Ainda mais nós que somos mulheres, a gente passa por isso quase todos os dias, se a gente parar pra pensar, de pessoas que não estão no nosso âmbito familiar. Então, tu vai numa balada, tem aquele cara que fica passando a mão, tudo mais. É importante dizer que existe uma proteção penal para todas essas situações, né? Mas não necessariamente vão estar abarcadas pela Lei Maria da Penha, que tem os diferenciais, né, da lei. De não ter esse sujeito direito ao juizado especial criminal, de existir aquelas medidas protetivas. Então, ela não estaria fora dessa situação, mas existe a proteção penal para qualquer forma de constrangimento, de injúria, enfim, né? Nesse contexto público. É interessante que a gente acabou caindo nessa questão cultural, e eu acabei de abrir um site aqui, Catraca Livre, inclusive, que faz uma lista de 12 músicas que reproduzem machismo e violência contra a mulher. Logo de cara me veio na cabeça aquela loira burra que tocou muito, mas tem várias hoje, né? Baile de Favela, algumas mais recentes, né? Amiga da Minha Mulher, que é Seu Jorge. Então, músicos consagrados, de vez em quando, acabam... Que estigmatizam a mulher. Enfim, Um Tapinha Não Dói, né? Bonde do Tigrão e por aí vai, né, Luana? Certo. E, bom, professora Adriana, quais são os tipos de violência mais comuns que a gente pode encontrar contra a mulher, né? A psicológica, sem dúvida, só que ela ainda é meio sutil. Então, muitas mulheres não se dão conta que sofrem a violência psicológica. Então, qualquer forma de constrangimento, de ameaça, né, da privação do direito de ir e vir, daquela... digamos, constantemente aquele assédio desse homem em cima dessa mulher, onde ela vai, com o que ela falou. Isso tudo configura violência psicológica, que muitas vezes vai dar margem posteriormente, né, ao avanço e chegar numa violência física. Então, por incrível que pareça, a mais comum é a psicológica. Olha só. Tá? Mas ela é muito pouco relatada e levada para as autoridades, né? Quando a ameaça é muito grave, as mulheres procuram. Mas elas já sofreram muito antes, né? Esse tipo de ameaças, constrangimentos, enfim. Perfeito. Agora, Jaqueline, como a Comissão da Mulher na OAB lida com a questão da violência, né? Quais são as ações, de que maneira vocês trabalham com esses casos? Sim, a OAB está presente junto à comunidade. A gente participa de várias ações. Ano passado, a gente elaborou a primeira jornada litorânea da mulher advogada, que a gente falou sobre a temática combate à violência. Seguido a isso, a gente fez algumas campanhas. Recentemente, a gente fez na comunidade Bahia, Mulher Cidadã, que foi um ônibus roxo do Estado. A doutora Adriana esteve presente. Fizemos atendimento jurídico e psicológico para aquela comunidade rural. Nossa equipe de Itajaí também tem a secretaria, tem as meninas do CRES, do CRAS, da assistente social. É uma equipe bem unida, que está à disposição da comunidade para orientar e dar toda a assistência psicológica necessária. Aliás, recentemente a gente acompanhou, acho que foi no Jornal de Santa Catarina, né, Luana? Eu até ia comentar isso mesmo, que recentemente o Diário Catarinense fez uma reportagem no Caderno Nós, né, que fala um pouco sobre essa questão da violência contra a mulher no campo, né, que às vezes é uma situação de invisibilidade, né, elas não conseguem não tem aquela liberdade que às vezes a mulher que está na cidade tem de falar que está sofrendo com algum tipo de ameaça, agressão física ou psicológica, enfim, né? E dá pra gente perceber mesmo que as mulheres do campo têm esse receio, né? E como que tu vê, então, trazendo esses programas de apoio da OAB para essas mulheres, tu já vê um resultado? Tu vê que elas estão começando a se abrir mais, vamos dizer assim?
Sim, é fundamental começar a falar, né? Em algum momento começar a falar. Esse ônibus é um programa do Brasil e veio para o estado de Santa Catarina. Passou em várias cidades, para atendimento exclusivo da zona rural. E foi um projeto muito bacana. A gente divulgou na região, divulgou na igreja. A gente atingiu mais ou menos umas 30 participantes. E teve todo o apoio, assim, a gente já colocou o pessoal de emprego para dar apoio, as psicólogas, as psiquiatras, a delegada, a Janaína do presídio. Então foi bem bacana. É super importante a gente começar a comentar o assunto para as pessoas terem consciência do que significa e da prevenção. E até para o homem realmente aprender o que ele pode e o que ele não pode, colocar limites, né? Do jeito que ele não quer ser agredido, ele não pode agredir. Né? Que é uma história cultural mesmo. Com certeza. Mas a gente, aos pouquinhos, vai virar essa história. Muito bem. Agora, professora Adriana, como é que estão os poderes públicos, né? Qual é a atuação? Como é que você avalia hoje essa questão Itajaí da violência? Perdeu muito quando acabou aquele projeto da Estrela de Isabel, que tinha aqui, porque era fantástico, né? Era vinculado à primeira vara criminal. E eu mesma fui chamada várias vezes para dar palestra, para assessorar os agressores, porque o homem também tem que ser tratado. Porque é um padrão de repetição muitas vezes, onde ele foi criado no ambiente de violência e acaba reproduzindo. Então, na Estrela de Isabel, a gente tinha, digamos, o combate à violência nos dois lados, conscientizando a mulher da denúncia, dos direitos dela, da medida protetiva, que nós fazíamos junto com a Univale. E, por outro lado, esse agressor tomando consciência dos atos, né? O do porquê. Então, eu tinha esse atendimento, porque a violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser vista sob os dois focos, né? Porque esse homem agressor não será mais agressivo com esta, mas será com a próxima, porque é um padrão de conduta. E a mulher que foi vítima desse, se não cuidar, ela vai ser vítima de outro. Então, tem esse lado que o poder público tem que tratar. Digamos, não é só uma decisão jurídica, não é só um papel que muda essa realidade social. Perfeito. Então, aqui na nossa região não existe agora funcionando nada especificamente alguns com programas essa isolados, mas não com tanta repercussão em números, né? Porque nesse projeto, por exemplo, todas as mulheres vítimas de violência que passavam pela delegacia eram encaminhadas ao projeto. Era uma coisa automática. Então, realmente, nesse ponto, Itajaí perdeu. Bom, é isso aí. Programa de hoje ainda conversando sobre violência contra a mulher. Um dado importante que a gente levantou é que de 2015 para 2016 aumentou o número de denúncias de casos de violência contra a mulher. Queria ouvir vocês em relação a isso, mas a gente vai fazer isso depois do intervalo, a gente já volta. Já voltamos conversando hoje sobre violência contra a mulher. Estamos no mês de agosto, um mês em que se comemora 11 anos da Lei Maria da Penha. E nós falávamos sobre o aumento das denúncias, né, Luana? Justamente, como a Lisa comentou antes do intervalo, de 2015 para 2016, o número de denúncias subiu 51%. Doutora Jaqueline, você acredita que as agressões estão se tornando mais frequentes ou são as mulheres que estão tomando coragem de denunciar? Isso mesmo. Não são as agressões que estão aumentando, são as denúncias que estão sendo feitas, né? A partir do conhecimento sobre o tema, sobre o que é a lei, sobre o que pode ser feito, a mulher está criando coragem, está indo às delegacias, está denunciando, está buscando refúgio, está buscando auxílio e vai ser bem atendida. Agora, tem muito homem que ainda questiona a lei, né, Maria da Penha? Para que existir uma lei específica para a mulher, já que ninguém pode bater em ninguém, né, se a gente for pensar do ponto de vista legal, enfim, né? Como é que você vê isso, Adriana? É que assim, o ordenamento jurídico ele tem que ser, ele tem que ter uma gama de proteção igualitária. Quando algum nicho da sociedade sofre, porque essa proteção que o ordenamento jurídico já tem não dá conta, precisa vir um plus de proteção. É o mesmo princípio do ECA, do Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha, né? Visto por esse aspecto, né, a Lei Maria da Penha tem o seu valor. Se nós vivemos num momento ainda histórico, patriarcal, né, ainda com muito ranço desse machismo e tal, faz todo sentido que a Lei Maria da Penha exista para proteção, um plus de proteção a essa mulher vítima desse modelo histórico.
Bacana e bom. O artista italiano Alessandro Palombo ilustrou alguns ícones do desenho animado, como Marge Simpson, Cinderela, Olivia Palito, enfim, com machucados pelo corpo e segurando um cartaz com o rosto dos companheiros que seriam os agressores, né? Doutora Jaqueline, tu vê que o maior motivo que ainda impede que as mulheres vão até uma delegacia, denunciam, seja em âmbito familiar, enfim, essas agressões, é porque elas ainda não acreditam que aquela pessoa está fazendo isso com ela, tem questão Continuam também, apaixonados pelo agressor, né? isso, Aquela coisa, né? Eu acredito que elas muitas vezes deixam de denunciar ainda pela situação do medo, da insegurança, de saber o que vai acontecer a partir dali, né? Mas a gente tem que lembrar que toda situação negativa é para realizar uma melhora, né? Então, que elas busquem, que elas denunciem, que elas conversem com seus conhecidos, que elas procurem orientação do advogado, que elas vão até um CREAS, conversem com um assistente social para buscar a melhor solução, né? A melhor solução sempre é amigável inicialmente, e aí quando não consegue mais, é importante buscar as autoridades. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, quando uma mulher chega na questão da ordem de restrição, né? Que é quando o companheiro, enfim, o agressor tem que ficar um certo limite, sem poder falar com ela, enfim, né? Não pode se aproximar, Não pode se né? aproximar. Isso. O que acontece caso ele descumpra essa ordem, né? Como que funciona nesse caso? A própria lei tem a previsão de uma prisão preventiva automática pelo descumprimento da medida protetiva. O que acontece muitas vezes que as mulheres não levam ao conhecimento da autoridade o descumprimento. Então, no primeiro momento que ele descumpriu, que ele tentou chegar perto, que ele tentou invadir a casa, que ele entrou em contato, porque a lei, a medida protetiva inclui, inclusive, que ele não possa entrar em contato por nenhum meio de comunicação. Mas o Estado não tem como saber disso e a mulher não contar, não denunciar. E, nesse sentido, informando isso na delegacia ou no fórum onde está o processo de medida protetiva, isso gera uma prisão preventiva quase que automática. O Ministério Público vai se manifestar, o juiz com certeza vai decretar essa prisão. Agora, professora, a gente falava aqui no intervalo sobre o âmbito de ação aí da Lei Maria da Penha, né? A lei pode ser utilizada quando existe agressão de uma mulher para outra mulher na esfera doméstica? Sim, nesse sentido, já tem vários casos, né, que eu já atuei também com as vítimas. O que importa é existir o vínculo entre família, relação íntima de afeto e esse âmbito da unidade doméstica. Então, nós temos casos de que a autora é mulher, né? Desde que a vítima também seja mulher, é possível. Mesmo em relações diferentes. Por exemplo, uma irmã que bate numa outra irmã. Isso. A mãe que agride a filha. Filha que agride a mãe. Vários filha casos que agride assim. a mãe, claro. Sim. Perfeito. E, bom, em Santa Catarina foram registrados cerca de 48 mil casos de violência contra a mulher só no ano passado, uma média de 131 casos por dia. Em 2015, foram consumados mais de 2 mil estupros. No topo dessa lista estão a cidade de Joinville e Florianópolis, com 147 registros no ano passado, cada uma, e Blumenau, com 133. Como que são os números aqui hoje em Itajaí, doutora Jaqueline? E que medidas que o poder público, enfim, deve tomar para evitar que esses números continuem nessa crescente? Em Itajaí, na verdade, pesquisas que a gente tem são do ano 2014 e 2015, da assistente social Catarina. Eu vou disponibilizar depois para a gente colocar no rádio, para o pessoal acessar. No blog nosso, Isso. pode ser. E medidas públicas, na verdade, é a prevenção. É fazer evento, divulgar nas escolas, ensinar as crianças desde pequenininho, né, que não se bate em mulher, que isso não é certo, e assim por diante. Agora, dá para a gente traçar um painel comparativo do Brasil em relação a outros países do mundo, quando a gente pensa em violência contra a mulher, Adriana? A gente tem que ver pelo lado também que muitos países têm números ocultos porque não tem uma lei de proteção à mulher efetivamente. Então, no nosso caso, os números saltam aos olhos porque agora eles são direcionados para essa possibilidade que a lei trouxe. Então, por exemplo, na Colômbia, ela tem uma lei que é de proteção ampla à mulher, não só no âmbito
doméstico, familiar. Então, os números na Colômbia são assustadores, porque abarca todo tipo de violência moral, psicológica, física à mulher, independente de qualquer relação de afeto, âmbito familiar. Então, algumas legislações mundo afora que focaram para a violência doméstica podem ser parâmetros para nós, outras não. E muitos países não têm esse tipo de lei. São números soltos, misturados ao número da violência em geral. Né? Mas levando em conta a nossa população, que é alta, levando em conta todas essas particularidades, os países que teriam essa identidade cultural conosco, né? O número de habitantes e tudo mais, nós estamos em 4º lugar no número de violência doméstica contra a mulher. Marcani, bom, falando sobre isso também, tem a questão da educação que vem de casa, né? Porque, como tu disse antes, há alguns programas que fazem a ressocialização do agressor, mas às vezes os meninos, enfim, que assistem aquilo diariamente, né? Como que pode acontecer esse processo, né? Eu tenho até um relato interessante para fazer, participando do projeto aqui nosso de extensão de Cidadania em Foco. Eu dei uma palestra um tempinho atrás num colégio para alunos de 13 anos, do 9º ano. E sobre a violência doméstica, sobre essa situação da conscientização, do que não pode acontecer dentro de casa, né? Enfim, qual foi a minha surpresa ao final? Quantos passavam por violência doméstica dentro de casa e queriam falar comigo separado dos coleguinhas? Olha, gente. E o que me chamou a atenção foi um rapaz, com 13, 14, um adolescente, exatamente nessa perspectiva. Ele tinha medo de se tornar violento como o pai dele era. Olha isso. Ou seja, ele já estava tendo essa consciência, então, né? A preocupação dele era essa influência, né? E como ele poderia, se tinha pedindo ajuda, como ele poderia ser ajudado para não se tornar violento como o pai. Coisa, né? Agora, voltando para a vítima de agressão, né? Que tipo de apoio a vítima de agressão recebe, Jaqueline? No primeiro momento, ela deve ir até a delegacia da mulher, conversar, fazer a denúncia, ver qual tipo melhor enquadramento. E a partir dali ela vai ser encaminhada para o CREAS, onde ela vai ter o acesso do município de apoio à mulher. Esse Aí apoio psicológico. Isso mesmo, apoio psicológico, orientação jurídica e tudo que ela precisar a partir daí. Eu recebi agora o material da prefeitura que diz que de janeiro a dezembro de 2014, a primeira vara crimes de Itajaí teve 305 mulheres vítimas e 298 homens indiciados. Em que em 2016, julho de 2016, foram 296 mulheres. E são os dados mais recentes, mais recentes, do ano passado, 296. Como a gente ainda está na metade do ano, né? As próximas pesquisas saem no final do ano. Então, crescente mesmo, esses números estão mesmo crescendo. É que daí tem a diferença entre a denúncia e a violência real, né? Porque certo. Nem sempre a informação chega em todos os lugares, o meio de denúncia e o acesso das pessoas. Então, provavelmente a violência é muito maior, só que chegou a gerar um processo, foram essas. Quem mais costuma denunciar na sua relação com esse universo? Que tipo de mulher? É possível traçar esse perfil? Por incrível que pareça, são as mulheres de classe social mais baixa. Né? Porque elas não têm a preocupação com a imagem do agressor. Nas classes sociais mais altas, a imagem do agressor é fundamental e ela faz diferença para a imagem da família e dos filhos. Então, a gente percebe que muitas mulheres de classe social mais elevada não querem macular a imagem desse homem. Claro. Então, claro, vê uma separação, divórcio e tal, mas sem que haja o contexto da violência relatada. Né? Já as mulheres de classe inferior, elas não têm essa preocupação com a imagem, elas têm a preocupação, às vezes, da questão financeira, claro. Ficar sem o provedor. Né? Então elas vão procurar porque justamente aquela ideia, né? O ciclo de violência já está no limite e ela tem que procurar ajuda. E bom, doutora Jaqueline, quais são então as principais orientações que você pode dar para as mulheres que estão nos ouvindo, né, que estão vivendo nesse universo, né, que querem denunciar o parceiro, enfim? Eu acho que as duas poderiam contribuir com essa resposta. Então, a Delegacia da Mulher está bem completa hoje em dia. O doutor Ângelo, que é o delegado regional, ele equipou muito bem
a Delegacia da Mulher, então tem psicólogas, assistentes sociais. Então a mulher pode se sentir bem segura hoje em dia de ir à Delegacia da Mulher fazer ocorrência, que antigamente ela tinha que ir na central de polícia fazer ocorrência. Outra delegacia, hoje em dia não é feita na própria Delegacia da Mulher, né? Que está como tem que situada ser onde? na Rua Brusque. Rua Brusque. Então ela se dirige e a própria delegacia online pede medida protetiva para o fórum. Né, encaminha para o fórum. E aí o Ministério Público e o Poder Judiciário vão analisar e o juiz vai decretar essas medidas, tem o prazo de 48 horas. Quer completar, Jaqueline? Isso mesmo. Então, que as mulheres procurem apoio, procurem amigas, participem de palestras e eventos. A OAB, o município está sempre presente para apoiar esse pessoal que precisa. Fizemos bastante campanhas sociais. Então, que o pessoal se esclareça, busque informação. A partir do momento que você se sente lesado, é importante você ir à luta, porque você tem direitos e deve buscar. Perfeito. Bom, a gente agradece muito a participação, então, da advogada Jaqueline Gazzaniga, da Comissão da Mulher na OAB aqui de Itajaí. Também agradecemos a professora Adriana Spengler, aqui do curso de Direito da Univale. Obrigada. Fechamos aqui, então, Luana? Fechamos por hoje, fechamos mais um programa e a gente se vê, então, até o próximo. Até lá.